Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso mini curso sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais da Europa. Esta é a nossa aula 15. E nesta aula de hoje, que também vai ser bem rapidinha, eu vou falar sobre a base legal obrigação jurídica, né? Ou obrigação legal, cumprimento de uma obrigação jurídica, cumprimento de uma obrigação legal. Pessoal, por que que a aula vai ser rapidinha? Porque essa base legal é bastante simples, né? A própria definição dela é meio autoexplicativa. E eu trago aqui para você. Quer dizer, a base legal obrigação jurídica existe quando o tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o controlador esteja sujeito. Então, gente, aqui realmente não tem mistério, tá? Ou seja, o entendimento dessa base legal, eu acredito que não tenha mistério, porque efetivamente esta base legal vai ser utilizada quando existir uma lei que obrigue o controlador a tratar os dados pessoais daquela maneira. Ponto. Né? Bastante simples. Quer dizer, eu, controlador, né? Estou tratando os seus dados pessoais, titular, porque a lei XYZ me obriga a tratar esses dados pessoais. E aqui nós temos inúmeros exemplos, né? Eu acho que o exemplo mais simples, e aqui agora fazendo aí uma analogia e levando para o caso brasileiro, o exemplo mais simples, por exemplo, é aquela questão referente à manutenção de dados por motivos fiscais, né? Ou seja, as lojas, as empresas vendem e elas precisam então armazenar as informações de uma nota fiscal por um período de anos. Se não estou em erro, são 5 anos, tá? Então, esses dados precisam ser mantidos e lembre-se do conceito de tratamento. Quer dizer, a loja, a empresa pode deixar o dado lá, jogado, escondido numa base de dados qualquer, mas está lá. E se está lá, ela está fazendo o tratamento de dados pessoais. Então, ela vai manter esses dados por 5 anos. Por quê? Porque tem uma lei que obriga. A mesma coisa aqui no contexto europeu, quer dizer, isso se aplica, né? Essa obrigação jurídica ou o cumprimento de obrigação jurídica claramente se aplica aqui, quer dizer, os dados são tratados nesse sentido fiscal também, porque existe essa obrigação jurídica. Aqui na Estônia, por exemplo, é obrigatório manter por 7 anos os dados fiscais, né? Após uma venda, compra-venda ali de um produto ou serviço, tá? Ou a manutenção da nota fiscal, né? Como se diz. Então, são 7 anos, a empresa vai manter porque tem essa obrigação, né? Tem essa obrigação legal. Ou o exemplo lá, de repente, daquele do aeroporto, quando a gente falou na aula sobre o consentimento, né? Do scanner lá do raio-x no aeroporto. Eventualmente tem uma lei que diz, olha, nos aeroportos só pode passar daquela barreira em diante quem passar pelo raio-x. Então você tem ali uma obrigação legal, tá? Então, basicamente é isso. O ponto de atenção aqui, claro, que eu quero trazer, além dessa situação, que realmente é bastante simples, pessoal, bastante tranquilo, é o seguinte: esse fundamento jurídico, ou seja, a lei, né? Porque estamos falando de que o agente de tratamento ele vai tratar os dados porque tem uma lei que o obriga a fazer isso. Então, que lei é essa? De onde vem essa lei? E aí, no contexto europeu, precisa ficar claro que a lei pode vir do direito da União Europeia, tá? Ou pode vir do direito do Estado-membro. Tá? Então, uma empresa ela vai cumprir uma lei, vai tratar os dados porque ela está cumprindo uma lei que vem do Parlamento Europeu, uma lei europeia, ou ela vai tratar os dados, porque tem uma lei que obriga a fazer isso, e a lei é do país no qual a empresa se encontra. Então, tem uma lei portuguesa que fala isso, ou a lei estoniana que fala aquilo, ou a lei espanhola, e por aí vai. Então, a base legal, ela pode ser essas, e obviamente que pode ser uma base legal também de uma lei municipal, por exemplo, né? Ou dependendo aí do país, por exemplo, a Alemanha é igual ao Brasil, né? É subdividida em estados, né? Então, de repente, tem uma lei estadual que obriga. Então, aqui é legislação de maneira geral, né? Claro que eu queria trazer essa questão da distinção entre a lei europeia e a lei dos Estados-membros. Eu já expliquei isso para vocês lá na nossa primeira aula sobre o Triângulo Europeu. Então, se você se esqueceu, dá uma olhadinha lá correndo naquela aula, mas a ideia aqui é essa, tá? Qualquer fundamento jurídico aqui ou qualquer obrigação jurídica vai fazer com que a empresa ali, o controlador, então, tenha esta base, ou use esta base legal para poder tratar aqueles dados pessoais, né? E aí, gente, para finalizar, alguns exemplos, alguns até eu já coloquei aqui, né?
Ou seja, a obrigação, por exemplo, que o empregador tem de disponibilizar à autoridade tributária, aliás, a autoridade responsável pela fiscalização das condições de trabalho, o acesso ao registro do tempo de trabalho do colaborador, por exemplo. Tem a lei que obriga a empresa a mostrar lá para a autoridade de fiscalização do trabalho se os trabalhadores estão fazendo hora extra ou não, por exemplo, vamos imaginar, né? Ou a legislação que obriga a conservação de dados pessoais para demonstrar que não tem discriminação de alguma maneira, né? Ou quando o tratamento ali, o processamento salarial é decorrente de uma legislação, ou, como eu já disse, obrigações fiscais, ou legislação até que exige o compartilhamento de informação com entidades públicas. Então, os exemplos aqui, gente, são inúmeros, tá? O fato é que existe, então, esta base legal no regulamento europeu, a base legal do cumprimento de obrigação jurídica, e está, então, vinculada a esse aspecto, né? Quando o controlador é obrigado a cumprir uma lei, ele vai tratar os dados, obviamente, porque ele está cumprindo aquela legislação. Gente, é isso, como eu falei, aula bem curtinha, bem simples. Se você tiver aí alguma dúvida, deixe no fórum da plataforma DataUX, que com certeza eu irei responder para você. Um abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.